Então, boa noite. Meu nome é Divonaldo, né, como eu já disse. Sou aqui membro do Grace, o grupo de apologética, na Universidade Federal de Alagoas, e também é um núcleo da ABC2 em Maceió. Neste mês, né, aproveitando a Reforma Protestante, aproveitando que dia 31 é o mês da Reforma, né, dia 31, aliás, é o dia da Reforma, achamos por bem apresentar alguns pontos sobre esse movimento, né, que dá para falar tanta coisa, mas a gente naturalmente escolheu alguns deles, né? E que mesmo escolhendo alguns deles, já para falar muita coisa desses pontos. E hoje a gente vai falar sobre um dos pilares da reforma, né? Que é o somente Cristo. Na semana anterior a gente falou um pouco sobre somente a Escritura, seu significado, o que é que não significava, suas considerações práticas e outras características importantes, né, além do apanhado geral da pré-reforma. Naturalmente, como um dos aspectos que a gente destacou, no pilar falando sobre somente a Escritura, é de que a Escritura como um todo, ela aponta para Cristo e ela trata sobre salvação. E tratando sobre salvação, parafraseando aí John Stott, então essa salvação ela é obtida somente por meio de Cristo, né? Por isso esse outro somente, esse outro sola, é meio que uma consequência natural do primeiro, né? Assim também, via mais, eles podem ser vistos aí nessa interligação como consequências naturais de admitir o primeiro sola, ou o primeiro somente da reforma, que é o somente Cristo. Então tá aí o nosso sumário, né? A gente primeiro vai falar do cristianismo e a relevância da cruz. A gente vai comentar aqui alguns pontos históricos que são interessantes a gente notar, e de que o quanto a cruz, não somente ainda hoje, não estou falando aqui da cruz enquanto símbolo físico, mas da sua representação e da sua simbologia, né, usada em diversas formas, desde o cristianismo primitivo, era algo muito enfático e muito valorizado, né? No ponto número 2, a gente vai falar sobre o que significa propriamente o solus Christus, que é do ter a expressão latina. O terceiro ponto é falar sobre a teologia da glória e a teologia da cruz. A gente vai ver que há uma distinção entre elas e que os reformadores, especialmente Martinho Lutero, aí fez uma diferença. No quarto ponto, a gente vai falar sobre a cruz e somente a cruz, que é outro ponto que os reformadores deram ênfase, de que os pregadores, os expositores e todo teólogo e toda teologia deve ser centralizada nesse princípio. E o quinto ponto que eu considero interessante é sobre a cruz como fundamento para ajudar a explicar o problema do sofrimento. E não somente ajudar no aspecto mais teórico, mas também no aspecto prático. E no sexto ponto, a gente vai falar de alguns pontos práticos que partem desse segundo sola. A gente daria para abordar, obviamente, diversos outros pontos sobre esse sola da reforma, bem como aspectos práticos. Mas por questões de tempo e espaço, nós preferimos abordar esse, que consideramos eles importantes e necessários para compreender qualquer outros pontos posteriores que venham sobre este sola da reforma. Então, no primeiro ponto, vamos falar aí sobre o cristianismo e a relevância da cruz. Qual foi a relevância ao longo da história da igreja, do cristianismo primitivo, para este símbolo do cristianismo que perpassou a todas as eras? Qual fosse seu significado nos cristãos primitivos? De que forma eles viam? De que forma os apóstolos viam? De que forma Jesus via? E por que os reformadores, né, resgataram tanto e notaram aí que ele havia sido esquecido ao longo da Idade Média? Então, o primeiro ponto sobre o cristianismo e a relevância da cruz é o sinal e o símbolo da cruz. E aí, quando eu falo do sinal, naturalmente, eu não estou tornando aqui obrigatório ou válido a questão de fazer o sinal da cruz, que aqui para nós talvez seja um símbolo conhecido e, por vezes, muitas vezes associado ao catolicismo romano, mas eu quero comentar somente o aspecto histórico e a relevância que este sinal tinha, né, na época do cristianismo primitivo. E aí Tertuliano, o teólogo da igreja primitiva, um dos pais da igreja,
que, dentre outras coisas, ajudou aí a elaborar, lançou fundamentos para o que a gente hoje conhece como a teologia da Trindade. Ele comenta o seguinte, de acordo com a obra de John Stott, A Cruz de Cristo: a cada passo e a cada movimento dados para frente, em cada entrada e em cada saída, quando nos vestimos e nos calçamos, quando tomamos banho, quando nos assentamos à mesa, quando acendemos as lâmpadas, no sofá, na cadeira, nas ações corriqueiras da vida diária, traçamos na testa o sinal da cruz. Então, a gente observa aí, por essa citação desse pai da igreja, Tertuliano, que a cruz era algo fundamental e central, a sua simbologia, a sua representação, e é interessante notar que aqui fala desse sinal que era feito na testa, mas o que merece destaque aqui, no aspecto histórico, é a sua relevância e o seu significado. Ele não tinha, digamos assim, o que talvez algumas pessoas podem pensar, esse aspecto supersticioso, mas tão somente, de acordo com referências da época, a gente vai notar de que fazer esse sinal era procurar, de alguma forma, sempre apontar para Cristo, para a sua obra, para o seu ministério, para aquilo que ele fez de mais relevante, que é a cruz, que é o seu sacrifício sangrento, e que não somente isso, mas conforme o próprio Tertuliano destaca aqui, diversos afazeres, até mesmo da vida diária, eram começados ou finalizados a partir do ato da simbologia do sinal da cruz, que era feito aí na testa, conforme ele destaca. Então, a gente já pode notar que desde o cristianismo primitivo, onde os cristãos foram deveras perseguidos, a cruz ela teve um símbolo, uma representação muito forte, especialmente porque, conforme eu já destaquei, o cristão, quando a fazia, ou quando fazia o símbolo na cruz na sua testa, ele procurava trazer à tona e à memória aquilo que para ele era o sacrifício máximo, ou a representação máxima de que Jesus, o Cristo, havia feito por ele na cruz do Calvário, e através dele dava a sua salvação, era obtida, a sua salvação era conquistada no sacrifício de Cristo. Então, já desde o seu nascimento, o sinal e o símbolo da cruz tinham um significado muito forte para a comunidade cristã. No segundo ponto aqui, nós vamos destacar, nós poderemos enumerar diversos outros textos da Escritura da perspectiva de Jesus sobre a cruz. Em Marcos, capítulo 8, versículo 31 e 32, vai destacar: como Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto expunha ele claramente. Ora, na narrativa dos evangelhos, os evangelhos tanto os sinóticos, quanto também o evangelho de João, onde vai fazer aí um destaque maior, digamos assim, para a sua divindade, em todos eles, especialmente nos sinóticos, a gente vai observar de que Jesus, desde que começou o seu ministério terreno, ele sempre, de alguma forma, procurava mostrar ou apontar o propósito para que ele tinha vindo. Por exemplo, apesar de iniciar o seu ministério terreno, anunciando, por exemplo, de que ele havia vindo para pregar a boa nova às pessoas, para curar as pessoas, mas ele sempre dizia, especialmente aos seus discípulos em particular, que o seu propósito máximo era ir até a cruz, era morrer, se sacrificar, se submeter a esse sacrifício que para a época era tão cruel, tão mal visto pela sociedade, não somente pela sociedade romana, mas também pela sociedade judaica. Então Jesus, ele enxergava a cruz como seu propósito máximo. Desde o início do seu ministério terreno, ele sempre procurou, John Stott vai dizer isso muito claramente no seu livro A Cruz de Cristo, apesar de realizar curas, de realizar sinais, maravilhas, de pregar sobre as boas novas do reino, através de parábolas, através de ensinamentos, através de aí do seu famoso Sermão do Monte, desde muito cedo, John Stott vai dizer no seu livro, que ele sempre procurou preparar e apontar os discípulos
para o significado máximo da sua vinda, a saber, a sua crucificação, o derramamento do seu sangue e o seu sacrifício substituto e vicário pelos pecadores, pela humanidade pecadora que não merecia salvação e não merece, mas de que ainda assim esse era o seu propósito máximo. Após Jesus naturalmente ter subido aos céus, conforme vai declarar algumas narrativas finais dos evangelhos sinóticos, e mais detalhadamente Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que nas cartas paulinas, também na carta de Pedro, em modo geral, nas cartas apostólicas e também em Atos dos Apóstolos, que a ênfase dos apóstolos estava focada na vida de Jesus, mas especialmente no sacrifício que ele fez na cruz. Então a gente pode perceber que o cristianismo primitivo aqui, que na perspectiva de Jesus, que também na ênfase dos apóstolos, todos eles giravam em torno da cruz, do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo e do Calvário. Sabendo disso, né, a gente aí nota de que realmente no cristianismo primitivo e até mesmo depois, a cruz teve uma alta relevância para os cristãos e para o próprio Jesus, especialmente para os apóstolos e para diversos líderes da igreja no seu ministério terreno aqui. Passado comentado isso, né, eu comentei aí agora sobre a ênfase, né, que a importância que era dada da, da cruz, representando aí o sacrifício de Cristo. No cristianismo primitivo, na perspectiva de Jesus, dos apóstolos, passamos agora a comentar o significado do solus Christus. O que é que vem a significar isso? O que é que vem a significar este somente e por que ele foi tão enfatizado pelos reformadores, né? E, conforme a gente já viu, ele apontava sempre para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, a Declaração de Cambridge, que é um documento que buscou reunir aí os solas da reforma e defini-los de uma forma mais concisa, diz o seguinte: reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Então, observe aqui que, diferente de outros, talvez outras religiões, né, que afirmem uma salvação talvez obtida por outros meios, os reformadores e a Declaração de Cambridge vai deixar isso muito claro, de que a salvação é realizada unicamente pela obra do Cristo. E é interessante que ela cita o Cristo histórico, justamente para enfatizar de que esse Cristo da história é o mesmo da fé. E aqui, continuando a declaração, ela vai dizer, né, negamos que o evangelho esteja sendo pregado, se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada, e a fé em Cristo em sua obra não estiver sendo invocada. Então, note de que, nesse sentido, o Solus Christus, a sua importância, a sua ênfase, vai dizer de que a característica básica do Evangelho, a característica básica, ou o fundamento básico da salvação e do Evangelho é a pregação do Cristo. Este, quando se fala de Cristo, não somente dos seus milagres, não somente da sua obra terrena, mas especialmente da sua obra na cruz do Calvário. Foi por isso que quando comecei a apresentação, eu falei do significado do símbolo, da simbologia da cruz, porque quando, quando cito aqui, menciono o Evangelho e Salvação, aqui está tornando, apesar de importante, está tornando periférico a questão dos milagres, por exemplo, de Jesus e, obviamente, dos seus ensinamentos. E quando eu digo aqui periférico, não é de menos importância, mas de que o cerne e o coração da vinda de Jesus foi a sua crucificação, de modo que os seus demais atos, milagres, ensinamentos, estão atrelados inerentemente a eles. Então, notemos que o Solus Christus vai enfatizar a sua obra, sua vida e especialmente a sua morte, que somente no momento em que ela é pregada, somente que no momento em que ela é exposta, ela é ou é dito de que de fato o evangelho foi pregado e de fato
uma pessoa conheceu ou pôde pelo menos ouvir o significado real do Evangelho. E então a gente nota, por exemplo, né, de que falar, por exemplo, sobre os milagres de Cristo, sobre os ensinos de Cristo, sem de alguma forma aludir à sua obra substituta na cruz do Calvário, é de alguma forma não pregar o evangelho completo, não pregar o evangelho no seu todo e no seu coração. Partindo aqui, continuando o significado dos solos cristos, isso aqui vai, naturalmente, né, a gente pode dividir aí em dois pontos. O primeiro deles é a respeito da obra de Cristo, aquilo que Cristo fez. Então, como eu havia mencionado anteriormente, apesar de Jesus ter realizado diversos milagres, de seus ensinamentos terem sido fundamentais e são importantes até hoje, né? A sua obra, digamos assim, é o ápice de toda a história, de modo que dentro da história da humanidade, desde que o homem surgiu e caiu no seu estado pecaminoso e depravado, conforme os próprios reformadores vão enfatizar bastante, de que somente através da obra de Cristo e daquilo que Cristo fez é possível o homem novamente se reconciliar com Deus. E aí é por isso que os reformadores enfatizaram tanto, especialmente na época em que a reforma aí teve o seu estopim, digamos assim, a questão de uma salvação mediada de alguma forma através de obras foi muito combatida pelos reformadores. E agora os reformadores vão enfatizar de que não é ou não são as nossas boas obras que de alguma forma nos tornam agradáveis a Deus. Muito pelo contrário, todas elas, apesar de serem importantes e de mostrarem e evidenciarem um novo nascimento, somente confiando naquilo que Cristo fez é que é possível o homem ser salvo. E aí, naturalmente, aquilo que Cristo fez, naturalmente apontam para os seus ensinamentos, mas tem seu significado maior e mais bem esclarecido quando o cristão, quando o crente, quando a pessoa, quando o indivíduo caído olha para o sacrifício de Cristo na cruz. E aí o significado também com relação esta outra ênfase, a ênfase de somente Cristo na vida da igreja, é que ela deve ter o seu aspecto central na pregação na igreja e da igreja. Por que na igreja e da igreja? Eu enfatizei esses dois aspectos justamente para falar aqui de na igreja, porque falando aqui do templo físico, apesar da igreja, enquanto representante aqui da verdade, representando a Cristo, representando a Deus, aqui na Terra, naturalmente, ela pode tratar de diversos outros assuntos que são importantes para a vida do cristão, como casamento, como questões políticas, como cosmovisão, como ideologias, mas a sua centralidade dentro da igreja, aqui falando do ponto na igreja, deve ser centrada na cruz de Cristo, deve ter sempre uma ênfase especial, e não somente na igreja, mas da igreja como um todo. Sabendo aí de que a própria Escritura, por exemplo, diz que a igreja ela é um corpo, então toda ela, na sua unidade, cada um dos seus membros, deve sempre dar uma ênfase especial à obra redentora, ao sacrifício redentor de Cristo na cruz do Calvário. Então era essa a ênfase que os reformadores tanto procuravam dar, na obra de Cristo, aquilo que Cristo fez, e de que a igreja, a centralidade da sua pregação, tanto dentro do templo quanto por cada membro individualmente, a cruz deve ter sempre uma ênfase especial na sua pregação, no seu testemunho e na sua vida. Aqui, por exemplo, nós temos uma representação mostrando aí de que somente Cristo, né, esse sola tão importante, esse somente tão importante, ele na verdade pode ser representado aí nesse clímax, a solução do problema, né? Nós temos aí um clima de suspense no início das escrituras, uma complicação vinda ou representada e ocasionada pela queda do homem no jardim, e a conclusão que é posterior, mas de que o seu clímax pode ser representado muito bem pela obra de Cristo, pela obra
de Cristo na cruz do Calvário. Então, essa representação, ela traz à tona, né, ou mostra visualmente de que o ápice do ministério de Cristo, né, foi aí a sua crucificação, a sua obra, o seu sacrifício e tudo aquilo que ele fez, resumindo e tendo seu ápice na crucificação. E entender esse tripé é muito importante, porque nós compreendemos, a partir de então, especialmente os reformadores vão enfatizar bastante isso, de que, sendo Cristo o centro da Escritura e o sacrifício o ápice máximo da sua obra, compreendeu cada vez mais, consigo compreender bem o seu significado, a sua obra, então cada vez mais eu vou me adequar não somente à vontade de Deus, mas eu vou compreender o propósito da Escritura e conseguir aí entender melhor o plano divino, não somente para a minha vida em particular, mas para toda a igreja ou para todas as pessoas como um todo. Continuando aqui, agora nós vamos comentar um pouco sobre a teologia da glória versus a teologia da cruz. O que é a teologia da glória e a teologia da cruz? E aqui vamos basear claramente alguns comentários do reformador Martinho Lutero. Lutero, ele comentava ou dizia de que a teologia da glória era semelhante ao que ocorreu em Babel, de modo que, se a gente compreender o que foi que aconteceu em Babel, então essa vai ser a teologia que ele vai chamar de teologia da glória. Ora, qual era o significado ou as representações, segundo Lutero, de que Babel representava? Dentre elas, nós podemos destacar, de modo geral, de que a Torre de Babel representava o esforço humano para, de alguma forma, atingir os céus. Está lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 9. De modo que, quando os homens quiseram ali, através de seus próprios esforços, construírem uma torre tão grande que alcançasse os céus, mostrava, de alguma forma, o esforço e o empenho humano, a obra humana, tentando alcançar ou tentando chegar a Deus. E aí, Franklin Ferreira vai destacar, nesses pontos, de que nós podemos notar pelo menos três aspectos, ou três escadas, de que elas representam bem ou trazem à tona uma representação do que seria a Torre de Babel. A primeira escada que ela vai dizer é de que essa teologia da glória, ela está fundamentada, por exemplo, numa reflexão filosófica, de modo que o homem, né, fomentado aí pelas suas capacidades cognitivas, pela sua razão, pela sua reflexão própria, sem partir da Escritura, sem necessidade da Escritura e do Espírito Santo, ele pode por si mesmo chegar a Deus. E aí essa escada, segundo Franklin Ferreira, e também pegando aí um ponto naquilo que Lutero falou, ela pode ser vista como ou tendo grande influência na teologia medieval, especialmente a partir dos escritos ou das obras de Aristóteles, que, se a gente lembrar um pouco, influenciou também bastante a teologia de muitos teólogos na época medieval. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto da teologia da glória, ou melhor dizendo, o segundo aspecto, sendo o primeiro deles o Torre de Babel. Mas de que, continuando aí, o seu terceiro aspecto, é a chamada escada das boas obras, onde isso foi bastante combatido pelos reformadores, de modo que isso aí é algo histórico, e eu acho que bem conhecido por parte de muitos que estudam a história na época ali da pré-reforma, de que havia ali uma grande cobrança de indulgências, né? Então, não somente de indulgências, mas de modo geral, as boas obras humanas como meio do homem se achegar a Deus ou de obter a sua salvação. E isso a gente vai conhecer, e Franklin Ferreira vai falar,
que nós podemos chamar isso aí de legalismo, né? De que para o homem se achegar a Deus, ele deve observar um certo número ou conjunto de regras e mandatórios que vai fazer ele se aproximar de Deus. De modo que, pela teologia da glória, onde o homem sempre de alguma forma vai procurar destacar o seu esforço humano, as boas obras expressas através de regras como não faça A ou faça a coisa B, elas são suficientes e necessárias para poder fazer o homem se achegar a Deus. E a terceira escada é a escada mística, de modo agora que o homem ele pode sobrevalorizar a sua experiência pessoal, sobrevalorizar de tal modo que o sacrifício de Cristo ele é obliterado. E aí nós podemos resumir esses 4 pontos com a citação de Lutero, de que se o teólogo ou a teologia da glória, que não busca enfatizar aqui a glória como a glória de Cristo ou a glória da cruz, mas de modo geral a glória humana, Lutero vai dizer: o teólogo da glória, porém, aprende de Aristóteles que o objetivo da vontade é o bem e que o bem é digno de amor, o mal, contudo, é digno de ódio, razão pela qual Deus é o sumo bem e sumamente digno de amor. Então, observe aqui de que não há uma menção, por exemplo, do sacrifício de Cristo como meio necessário pela qual Deus ele é amado, mas há outros mediadores ou outros intermediadores entre Deus e os homens. E Lutero aí vai também enfatizar, né, de que em oposição à teologia da glória, que não somente Lutero, mas outros vão colocar bem, de que ela foi muito propagada na época medieval, está a teologia da cruz. E de que, ao contrário da Torre de Babel, onde o homem, através de seus próprios esforços, tenta alcançar a Deus, na escada de Betel, está lá em Gênesis 28, 10 ao 20, é o homem que constrói a escada até, aliás, é Deus que constrói a escada do céu até o homem. De modo que o homem, totalmente impotente, totalmente incapaz, não consegue, pela sua própria força, ter acesso ao divino. Então, é por isso que Lutero vai dizer: o verdadeiro cristianismo, porém, ensina que Deus é quem vem a nós e nos encontra, por intermédio do sacrifício de Cristo, em meio à dor e à fraqueza. E aí ele vai enfatizar de que é especialmente através da crucificação de Cristo, por isso que aqui que nessa frase está falando em meio à dor e à fraqueza, de que Deus, ele vem até o homem, de que Deus, através do seu poder onipotente e, digamos assim, da sua fraqueza, ele vem até o homem. Continuando aqui sobre a pregação centrada na cruz e somente a cruz, diz: a cruz e somente a cruz. Essa é outra ênfase que eu acho que eu já mencionei aqui em diversos aspectos, que merece bastante destaque e que eu já destaquei bastante. O primeiro, de que se a Bíblia é uma obra de salvação, e a Bíblia fala sobre salvação, e de que ela tem um centro, a saber, Jesus, e de que o centro de Jesus está aí, digamos assim, em certo sentido, na sua obra redentora, na crucificação. Então, uma teologia que pretende ser evangélica aqui, no termo em que os reformadores usavam, deve ser uma teologia das boas novas e precisa destacar a crucificação de Cristo. Sendo assim, o expositor, o teólogo, e qualquer teologia que pretende se construir para se dizer realmente evangélica, ou seja, para realmente dizer aquilo que Deus quer dizer, ela deve sempre procurar destacar a crucificação e ter a crucificação como símbolo de alta referência na sua teologia. E, com relação à igreja, vai comentar Franklin Ferreira na sua obra: quando a cruz deixa de ser central à igreja, deixa de ser uma igreja e se torna meramente uma caricatura. Ou, em outras palavras, se a igreja ela não dá mais ênfase na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez, no seu sacrifício substituto, essa igreja ela está perdendo sua característica essencial, passando a ser uma mera caricatura. E é por isso, Franklin Ferreira vai comentar,
de que o batismo e a ceia, eles são tão importantes e fundamentais, de que outras coisas, elas podem ser consideradas secundárias. Por quê? Porque o batismo e a ceia, elas sempre vão apontar para o sacrifício de Cristo, para a cruz de Cristo e aquilo que Cristo fez. E aqui, parafraseando Lutero, a doutrina do falso pregador não causa nada mais que dia a dia desviar e violar almas recém-nascidas, noivas virgens e puras, consagradas a Cristo. Então, em outras palavras, Lutero vai dizer, né, de que o pregador, especialmente aquele que conduz a igreja de Cristo, falando aqui da igreja local, se ele não prega e não dá nenhuma ênfase, nenhuma atenção necessária à obra de Cristo, ele está violando aquilo que é de mais importante para a doutrina. E não somente isso, mas de que dia a dia os seus ouvintes, após ouvir o dia a dia, sem falar sobre a centralidade da mensagem da cruz, ele necessariamente e automaticamente está desviando e violando o dever para com as almas que estão ouvindo. Então veja como para Lutero, bem como para outros reformadores, a cruz de Cristo, e somente ela, tem um aspecto todo importante na vida da igreja, né? Desde o seu começo até o seu fim. E aí, continuando, naturalmente, um dos grandes problemas, digamos assim, que a gente tem até hoje, quando se fala de cristianismo, quando se fala de religião e alguns outros pontos também que tocam, é com relação ao sofrimento humano. E, naturalmente, ele tem sido até hoje apresentado por diversas pessoas como uma grande objeção de não crer em Deus. E aí, os reformadores, né, e aí Franklin Ferreira vai destacar também, de que a cruz ela é essencial e fundamental para a gente compreender melhor, ou pelo menos aceitar melhor, o sofrimento que existe. Como, e aí naturalmente, né, por que isso é tão importante? É porque a cruz, ela, através do seu poder, é o meio pelo qual Deus se revela da Escritura. Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, em outras palavras, como o poder de Deus se revela na Escritura? Os reformadores vão dizer de que é na cruz de Cristo, no seu sofrimento, na sua humilhação, de que o poder de Deus se revela mais claramente e se revela de modo mais claro. E não somente isso, mas de que diversas vezes o próprio Franklin Ferreira vai destacar na sua obra, de que essa, digamos assim, entre aspas, é a fraqueza de Deus. E sendo, apesar de ser fraqueza, entre aspas, obviamente, fraqueza de Deus, ela ainda assim dá a grande resposta, ou dá a resposta final para o sofrimento humano. De modo que, se o homem quiser compreender as razões maiores do seu sofrimento, ele deve sempre se achegar ao Deus crucificado, ao aquele que foi crucificado, ao Deus homem crucificado. E é muito interessante porque isso naturalmente vai apontar aqui para o nosso segundo ponto, de que na cruz Deus não é apenas o Deus soberano, mas é o Deus que também sofre. E aí, destacando aqui a frase de Dietrich Bonhoeffer, esperando ter pronunciado, espero pelo menos ter pronunciado audivelmente bem, mas de que somente o Deus sofredor pode ajudar. Em outras palavras, Deus, Jesus, melhor dizendo, que também é Deus, né? O Deus homem, melhor dizendo, ele quando vai para a cruz do Calvário, quando ele é crucificado, ele ali está sofrendo também. E estando sofrendo pelos pecados da humanidade, pelos pecados daqueles que se extraviaram e pelo pecado do homem rebelde, dentre outras coisas,
de que esse Deus, justamente ali, ele se identificou, de modo que, se identificando ali perfeitamente com a humanidade, ele pode ajudá-la e socorrê-la nos seus sofrimentos, sejam eles quais forem. É por isso que Franklin Ferreira vai comentar a identificação na cruz para aqueles que sofrem mal físico e a completa identificação com aquilo que enfrentamos no nosso dia a dia. Então, qualquer tipo de sofrimento, seja ele físico, seja ele mental, seja ele no âmbito espiritual, ele só pode ser realmente compreendido e melhor sanado se o homem, se o ser humano, ele se achegar na cruz de Cristo. Porque ali, na fraqueza de Deus, mais uma vez entre aspas, o Deus sofredor, ele pode ajudar. E sendo assim, por mais sofrimentos que o homem ele venha passar aqui neste mundo, seja males físicos, seja males espirituais, especialmente advindo do pecado, na cruz, ele se encontrando lá, ou ele se achegando na cruz, ele vai se encontrar com alguém, com um Deus homem, que se identifica com o seu sofrimento, qualquer que seja ele, e não importando a sua natureza. Então, visto tudo isso, quais aspectos práticos a gente pode tirar desse somente, ou desse solo da reforma, e que são interessantes para nós hoje? É bem verdade que eu poderia destacar diversos outros, mas eu preferi pegar aqui somente 3 pontos. O primeiro deles é sobre a mensagem da Bíblia. John Stott vai dizer: a Bíblia não é, portanto, basicamente um livro de ciência, nem de literatura, nem de filosofia, mas de salvação. E como essa salvação é obtida? Através de Jesus. E Jesus, ele nos deu essa salvação, ou ele deu essa salvação para aquele que crê, através do sacrifício dele na cruz. Em outras palavras, se a gente se achega cada vez mais na cruz de Cristo, então, naturalmente, a gente vai conseguir compreender melhor a mensagem central da Bíblia. E a gente vai conseguir entender melhor as demais passagens das Escrituras. Isso não significa, naturalmente, que passagens da Bíblia Sagrada elas sejam difíceis ou mesmo que fiquem algumas sem respostas, mas de que no seu todo, no seu aspecto central, no seu aspecto salutar e relevante, a mensagem da Bíblia ela vai ter sido realmente compreendida por cada pessoa que a lê. O seu segundo ponto é sobre a centralidade da cruz, de que historicamente a gente já viu na igreja primitiva, por exemplo, tanto na igreja primitiva quanto na igreja ali da patrística, na época da patrística, de que a centralidade da mensagem da cruz, ela teve um aspecto fundamental e relevante para todo tipo de provação que os cristãos passaram. Isso serve também para a mensagem dos apóstolos e para a própria perspectiva de Jesus. Então, notemos que a centralidade da cruz, ela é fundamental e crucial. E assim ela deve ser, porque vão afirmar os reformadores, né? Ela é um aspecto central e fundamental na fé cristã e evangélica. De modo que uma pessoa só pode ser realmente chamada de evangélica se ela realmente admitiu e compreendeu em seu coração e em sua mente a relevância da obra de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, a ênfase tão grande dos reformadores no somente Cristo. E o terceiro aspecto, falando aqui mais para nós que ou que estamos na universidade, ou que já passamos pela universidade, ou que ainda vamos entrar, mas que também pode ser aplicado para pessoas que não estão, ou que não vão ter contato com o ambiente universitário, é de que o aspecto redentivo na cruz de Cristo, ele também é importante. Paulo, em Efésios 1, 9 e 10, vai dizer: descobrindo o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto a questão nos céus como a questão na terra. Então, a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, ela vai apontar para um momento em que tudo
na história vai ser interligado em Cristo, conforme afirma aqui Efésios 9:10. E para encerrar, Carlo Lancelotti, que é, se não me engano, um pesquisador na área de matemática, ele vai dizer: parece-me que a tarefa da imaginação cristã diante da ciência não é tentar substituí-la por algum tipo de ciência diferente, mas trazê-la de volta ao seu impulso contemplativo e estético original. Então, se a gente, quanto cristão universitário, independente da nossa área, a cruz de Cristo, o aspecto redentivo também é relevante para nós. Isso porque numa era onde impera o cientificismo, o materialismo, através da obra de Cristo na cruz do Calvário, a gente pode trazer esse retorno à ciência, ou pelo menos em nossas atividades científicas, trazer à tona e pôr em prática a imaginação cristã. E essa atitude contemplativa de contemplar a beleza de Deus através do seu aspecto mais sublime e também através da obra de Cristo na cruz do Calvário. E aí, as três referências que eu usei, a obra de Franklin Ferreira, Pilares da Fé, a Atualidade da Missão e da Reforma. Essa obra também, A Cruz de Cristo, ela é bem interessante e bastante profunda, do John Stott. E esse artigo aqui, traduzido pelo Tiago Garros, A Redenção Científica, ele também é bastante útil e interessante, falando aí do papel, de modo geral, da redenção, não a era cientificista.